Bem-vindo ao canal Em Família. Nós estamos muito felizes mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando a lição número 5 e hoje é segunda-feira, 30 de outubro. O título da lição é Nossas Desculpas, Ideias Falsas. Antes de começarmos o estudo, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai, estamos reunidos aqui para abrir a tua palavra, aprender mais de ti, meu Deus. Envia o teu Espírito Santo para nos dar sabedoria e entendimento e que possamos tirar lições práticas para a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse estudo, nós estamos avançando com a história de Jonas. Nós, no começo da semana, recebemos a referência bíblica, que é o próprio livro de Jonas que narra essa história, e é importante a leitura dele. É um livro pequeno, nós podemos nos programar para ler ao longo da semana cada capítulo e entender essa história por completo. E a lição, ela começa contextualizando isso e trazendo já de cara o tema do dia, que são ideias falsas, né, como desculpas, dizendo que Jonas, pelo relato bíblico, pode ter sido influenciado por ideologias correntes da sua época. Na história, quando Jonas decide fugir da presença de Deus, da ordenança divina, né, dizendo que ele pregasse a Nínive, ele toma um barco, começa a viajar até Tarsis em um navio, e lá no alto mar acontece uma grande tempestade ali. Quase que o navio vai naufragando e os marinheiros lançam sorte para saber quem era o culpado, por que que os deuses estariam enfurecidos, né? Os deuses do mar estariam enfurecidos com alguém, o que eles poderiam fazer para salvar o barco. E nessa história, é importante a leitura, nós vamos ver que Jonas é, de certa forma, influenciado por essa cultura, por essas ideologias. E ele diz: olha, o culpado sou eu que estou em pecado, me lancem ao mar, numa tentativa de aplacar a ira de Deus ou de se punir. E assim a lição apresenta o tema central de hoje. Ela vai dizer: embora Jonas fosse hebreu, ele era provável que a sua visão de mundo fosse influenciada por essas crenças tradicionais do seu tempo. Muitas vezes nós podemos, mesmo sendo cristãos, estudando a palavra de Deus, de alguma forma sermos influenciados por crenças, por ideologias que limitam a nossa fé. Nesse sentido, para compreendermos melhor as atitudes de Jonas, a lição traz a pergunta número 2, que diz assim: como Jonas começou a entender a providência divina? O texto de referência é Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 3 e de 7 a 10. Então, nós vamos ler aqui o capítulo 2, o verso 1 e o verso 7. Verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Então, a partir dessa leitura, nós podemos responder a pergunta: como Jonas começou a entender a providência divina? Nós deixamos como sugestão de resposta que, através do milagre do peixe, Jonas percebeu que não tem como fugir da presença de Deus. Nesse sentido, o primeiro comentário da lição, ela vai falar exatamente sobre essa ideia falsa que Jonas tinha de Deus. Seguindo a história, como nós sabemos, ele foi jogado ao mar e Deus, na sua providência, enviou um peixe que o engoliu. E ali Jonas faz a sua oração dentro do ventre do peixe. Mas ali ele reconheceu naquele momento que ele tinha uma ideia errada de Deus, né? Qual que era essa ideia? De que Deus era um Deus limitado, apenas ao seu povo ou à sua religião ali. Mas ele entendeu naquele momento que Deus era um Deus
é universal, tinha poder sobre toda a natureza, era o criador de tudo, né? Tanto é que havia enviado aquele peixe ali para o salvar. É isso mesmo, Alexandre. Deus é um Deus soberano. Embora em terras pagãs, seja onde for, onde as pessoas tenham a crença correta ou não correta, Deus é Senhor do céu, da terra, do mar e de tudo que nele existe. Então, Deus estava mostrando para Jonas que aquela crença que os marinheiros tinham de jogar as pessoas no mar, porque ali era um ambiente de demônios e os demônios iam se acalmar com o sacrifício, Deus vai lá e providencia uma saída, uma salvação. Imagina Jonas, diz o relato bíblico, que ele passou 3 dias no ventre do peixe. E ali ele teve a oportunidade de entender: estou salvo, eu estou engolido, estou num ambiente inóspito, mas é um ambiente de salvação. E ali ele ora a Deus. Isso é fantástico. Eu, você, todos nós precisamos entender que Deus é Senhor e fazer dele Senhor em nossas vidas. E se tratando de missão, né, pai? Com certeza nós vamos nos deparar com situações adversas, né? Com pessoas diferentes de nós, com lugares inóspitos, né? Difíceis, situações embaraçosas, e nós temos que ter isso na nossa mente. Deus é um Deus poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas. Ele pode operar em qualquer situação. Nós não podemos limitar a nossa compreensão que nós temos de Deus, né? Um outro mal entendido que a lição levanta aqui para nós é a compreensão errada que nós temos de nos concentrarmos em nós mesmos, em nossa salvação e nos isolarmos do mundo. É lógico que quando nós aceitamos Jesus, o nosso estilo de vida, nossas prioridades são diferentes das do mundo. Mas, no entanto, o mundo e as pessoas que nele habitam são o alvo do nosso ministério, da nossa missão. E para que isso aconteça, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos ser agentes de Deus levando uma mensagem de esperança. Não podemos nos excluir. Jonas estava querendo deixar os ninivitas de lado porque era um povo pagão, um povo violento e etc. E estava esquecendo que Deus pretende, o desejo dele é salvar todas. Muito bem, essa compreensão é muito importante, né? Nós estamos aqui abordando esses maus entendidos que a lição aponta. E um terceiro que ela traz é que nós acreditamos muitas vezes que a missão é nossa. Isso aí nós já temos estudado há algum tempo, né, nesse trimestre, de que a salvação dos outros depende de nós. E não depende. Nós já vimos que a missão é de Deus e nós somos convidados a participar, né? A lição vai dizer aqui: podemos ter uma mentalidade de salvador, porém o nosso chamado não é para salvar, mas para cooperar com Deus na sua obra de salvar. E na história de Jonas, né, Júnior, fica bem, de Jonas e os ninivitas, fica bem presente isso, que quem salvou os ninivitas não foi Jonas. Se dependesse de Jonas, não seria salvo. Quem salvou foi Deus. A missão era de Deus, Jonas era apenas um instrumento. E esse mal-entendido vai nos levar a duas compreensões errôneas sobre a missão. A primeira, citada aqui pela lição, diz que muitas vezes nós podemos querer levar os méritos pela salvação dos outros. E nós não temos mérito algum, nós somos participantes da obra de Deus. Outra compreensão errada é nos frustrarmos quando essas pessoas não aceitam a palavra, quando elas não se convertem, quando nós sentimos que a nossa pregação não surte efeito. Deus possa nos abençoar para nos dar a compreensão correta, equilibrada, da nossa participação na sua missão. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.